Logo depois de narrar a prisão, morte e sepultamento de Cristo, a Bíblia nos conta que 2 discípulos desciam juntos de Jerusalém para Emaús. Esse caminho era relativamente próximo e muito comum naquela época, um pouco mais de 10 quilômetros. Cristo foi sepultado na sexta, já era domingo, no final da tarde, e o assunto entre eles não poderia ser outro senão a terrível morte na cruz e todos os acontecimentos daqueles dias. Nesse instante, um outro personagem aparece na história. O próprio Cristo se junta a seus discípulos pelo caminho, e a história nos conta que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecerem. Jesus então faz a seguinte pergunta: mas afinal, sobre o que vocês estão falando? A Bíblia nos conta que nesse instante eles pararam entristecidos e perguntaram: será que você é o único de Israel que não sabe dos acontecimentos desses últimos dias? Então eles começam a falar de Jesus, o profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo, que foi condenado à morte, crucificado e sepultado. Contaram inclusive que já haviam alguns boatos de que ele estaria vivo. Eles já sabiam que o corpo de Jesus não estava mais na sepultura, mas nos seus corações ainda duvidavam de que ele havia de fato ressuscitado. Uma frase dita pelos viajantes expressa muito desses seus sentimentos. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Repare que essa frase está no passado. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Esperança está ligada a uma fé, uma expectativa positiva do que está para acontecer. Redimir significa resgatar, pagar o preço, justificar. Sabe, queridos, na caminhada da nossa vida, muitas vezes os nossos olhos podem estar como que impedidos de ver, fechados para aquilo que realmente é importante. Talvez nos últimos acontecimentos, as notícias ruins ou as influências que recebemos nos façam enxergar somente aquilo que nos entristece. Se nessa caminhada da sua vida você se identifica como um caminhante entristecido, frustrado e sem esperança, desapontado com aquilo que passa à sua volta ou amedrontado pelo dia de amanhã, confie naquele que caminha ao seu lado. Busque por esse Deus, por esses ensinamentos que Ele tem para você na caminhada. Desfrute de Jesus na sua vida. Deixe o seu coração queimar com os ensinamentos que Ele tem para você. Enquanto escrevia aos Romanos, o apóstolo Paulo nos ensina que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência e a experiência, esperança. E que devemos estar firmes naquele que nos justificou, que é Cristo, a esperança da glória. Esperança e redenção são sinônimos de Jesus Cristo. Esperança e redenção é a resposta de Deus para você. Até breve, que Deus te abençoe.